Olá, estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada. Hoje o tema da nossa aula é sobre potenciação, radiciação e racionalização de denominadores, inequação de primeiro grau e equação de segundo grau. Nós vamos começar com as regras de potenciação. Para isso, nós temos a definição de potência de um expoente inteiro. Então, seja um número real e m e n inteiros, então, primeiro, a regra da potência. A elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, isso numa sequência de n fatores. Aqui nós temos os exemplos, tá? Então, exemplo A, 3 elevado à quarta. Então, isso significa que nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. O exemplo B, menos 2 elevado ao cubo, é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso nós temos aqui 3 fatores iguais a menos 2. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais com menos, o resultado é menos. Regras da potenciação. Então, aqui nós temos a segunda regra aí, tá? Que é todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se nós temos o número A elevado a zero, generalizando aí, né? Isso vai ser igual a 1. Então, temos exemplos aqui. 11 elevado a zero é igual a 1. O exemplo B, menos 100 elevado a zero é igual a 1. Terceira regra. Todo número elevado a expoente 1 vai ser o próprio número, é a própria base, tá? Então, um exemplo que nós temos aqui, então nós temos a base igual a 15 e o expoente igual a 1. Então, 15 elevado a 1 é igual a 15. A quarta regra da potenciação, nós temos aqui que é a regra do expoente negativo. Quando nós temos uma base A, um número A elevado a um expoente negativo, então inverte-se a fração da base e troca-se o sinal do expoente. Então, se está o sinal negativo, ele passa para positivo. E aqui nós temos que nos atentar para que A seja diferente de zero, pois não existe a divisão por zero, há uma indeterminação. Então, nós temos os exemplos aqui. Exemplo A, 3 elevado a menos 4. É a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado à quarta. Exemplo B, 4 elevado a menos 3. Então, invertes aqui na fração. Embaixo aqui está subtendido o número 1. Então, vai ficar 1 sobre 4 elevado à terceira. Quinta regra da potenciação. Então, nós temos aqui um produto de potências com a mesma base, todas elas têm a base A, só que expoentes distintos. Então, nesse caso, conserva-se a base, que a base é igual a A, e soma-se os expoentes. Então, vai ficar n mais n. Aqui nós temos os exemplos. No exemplo A, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à sexta, que é igual a 2, que é a base, nós vamos conservar a base 2, elevado a 3 mais 6, que é igual a 2 elevado à nona. Que nós apenas deixamos indicado aqui, né, o valor, porque é uma potência com um expoente alto, e vai dar um número bem alto, tá? O exemplo B, nós temos aqui, que é menos 2 elevado à terceira, vezes menos 2 elevado à quarta,
vezes menos 2 elevado à quinta. Aqui nós temos 3 potências, aqui um produto com 3 potências, com a mesma base. Então, nós vamos conservar a base, que é igual a menos 2, mantemos a base, e somamos os expoentes. Então, vai ficar 3 mais 4 mais 5. Isso vai ser igual a menos 2 elevado a 12. Só que, como o expoente dela é par, então nós podemos considerar que menos todo número negativo elevado a um expoente par, ele vai resultar num número positivo. Então, nós mantemos aqui 2 elevado à 12ª potência. Continuando, a sexta regra, nós temos uma divisão de potências de mesma base, que são a base A, elevado a expoentes distintos. Então, nós mantemos a base, que é a base A, e subtraímos os expoentes. Lembrando aqui que A tem que ser diferente de zero, tá? Porque não existe divisão por zero. Temos aqui alguns exemplos. O exemplo A, 5 elevado à sexta, dividido por 5 elevado ao quadrado. Isso é igual a 5, mantemos a base, que é igual a 5, conservamos ela, e subtraímos os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 2, que é igual a 5 elevado à quarta. No exemplo B, nós temos menos 3 elevado à oitava, dividido por menos 3 elevado ao cubo. Isso é igual a menos 3, mantemos a base, que é igual a menos 3, e subtraímos os expoentes aqui, vai ser 8 menos 3. Então, isso é igual a menos 3 elevado à quinta. No exemplo 7, nós temos a regra aí, né, de potência de potência. Então, nós temos um número A elevado a m, ainda elevado a n. Então, nós mantemos a base, que é A, conservamos a base, e multiplicamos os expoentes. Então, nós temos os exemplos aqui. Exemplo A, 2 elevado à terceira elevado à quarta. Isso é igual a, mantemos a base, que é 2, e multiplicamos os expoentes. 3 vezes 4, que é igual a 2 elevado a 12. No exemplo B, nós temos menos 2 elevado à terceira e elevado ao quadrado. Isso é igual a menos 2, mantemos a base, e multiplicamos os expoentes. Então, 3 vezes 2, isso vai dar menos 2 elevado à sexta. Como o expoente é par e a base é negativa, então, subentende-se que todo número elevado a expoente par, ele vai ser sempre positivo. Então, vai ficar igual a 2 à sexta. Aqui nós desenvolvemos essa potência, que é igual a 64. Aqui nós temos a oitava regra, que é um produto de uma potência cuja base é um produto de números distintos aqui, número A e o número B, tá? Então, nós podemos elevar o A a n e multiplicar por B elevado a n. Lembrando também que o processo inverso, tá, também pode ser aceito. Então, podemos dizer que A elevado a n vezes B elevado a n é a mesma coisa que A vezes B elevado a n. Aqui nós temos os exemplos. 3 vezes 4 elevado ao quadrado, nós podemos escrever como 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Aqui nós temos uma potência representada pelo produto com 3 fatores, aqui envolvendo 3 fatores. Então, nós fazemos aí
2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. No exemplo 9, nós temos um quociente aí, tá? Uma divisão de números aí, dois números na potência. Ou melhor dizendo, nós temos uma fração aqui, né? A sobre B. Então, nós temos que A sobre B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N dividido pela base B elevado ao expoente N. Lembrando que aqui o B tem que ser diferente de zero. Aqui nós temos os exemplos. O exemplo A, que é 2/3 elevado à quarta, é a mesma coisa que dizer que é igual a 2 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta, que é igual a 16 sobre 81. No exemplo B, nós temos menos 2/3 elevado ao quadrado. Isso é igual a menos 2 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado, que é igual a 4 nonos.